Olá, sejam muito bem-vindos a esta página que aborda as folias de reis. Eu sou a Rafaela Salles Goulart, historiadora, professora, e desde 2012 eu me aventuro a pesquisar as folias de reis, particularmente no interior paulista. O meu primeiro contato com as folias de reis se deu na minha infância. Na época do Natal era comum, na cidade onde eu nasci, Tarumã, encontrar folias de reis circulando pelas ruas das cidades. E uma das formas de saber que ela estava próxima era quando se ouvia o toque da caixa, ou mesmo os gritos dos palhaços, que também são conhecidos como bastiões, que chegam nas casas chamando os padrinhos, as madrinhas, para receber, né, seu grupo. A primeira vez que os meus pais, por exemplo, receberam uma folhinha em casa, eu me recordo assim que o que mais me chamou a atenção foi a figura do palhaço, né, com aquelas roupas coloridas, aquelas máscaras, né, que são até um pouco assustadoras, né, além da música dos cantores, e com aquele particular grito ou gritinho, que é aquela última voz aguda, né, das cantorias. Mas assim, embora eu tenha essas memórias da infância, né, da minha cidade natal, depois até tenha sabido que um avô meu cantou em um grupo de folias de reis, o meu primeiro contato, de fato, com a festividade se deu a partir do meu interesse de pesquisa com ela. E esse interesse, ele está mais ligado às leituras que eu comecei a fazer no final da minha graduação em História, sobre a memória, a questão da cultura popular, sobre a construção de identidades, né, a relação disso tudo com a história. Então, se tornou interessante para mim a ideia de que eu poderia utilizar uma celebração, né, tal qual a Folia de Reis, que é uma tradição, era considerada, é ainda considerada tradicional na minha região, para entender, então, escrever sobre a história local, ao passo em que eu poderia também compreender e registrar as particularidades e as complexidades que permeiam essa festividade, né? Então, portanto, foi a partir disso que eu iniciei os meus estudos sobre o tema na pós-graduação e como eu precisava de um recorte de pesquisa, eu acabei me direcionando ao trabalho com grupos praticantes que são chamados de companhias, bandeiras ou batalhões da celebração, localizados nos municípios de Florinha, Ourinhos e Palmital. E apesar desse recorte, né, que delineou aí a trajetória dos meus estudos na pós-graduação, a própria metodologia utilizada, né, a história oral, ela me permitiu conhecer, né, outros grupos, mapear outros grupos que estão localizados na mesorregião de Assis, no interior paulista. Agora, falando um pouco sobre as folias de reis, pode-se dizer que elas são celebrações de natureza religiosa realizadas por devotos dos santos reis, né, normalmente entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro, 25 Natal e 6 de janeiro, Dia dos Reis. E a literatura sobre a temática no Brasil aponta que a história da devoção e a prática de celebrar os reis teria vindo para cá junto com os colonizadores a partir do século XVI. E para fomentar essa narrativa, nós temos, por exemplo, vestígios materiais, como é o caso da Igreja dos Reis Magos e residência dos jesuítas em Nova Almeida, no Espírito Santo, o mesmo Forte dos Reis Magos em Natal, no Rio Grande do Norte, que são construções que datam ali os séculos XVI e XVII. Agora, já na minha região de pesquisa, a tradição festiva ela teria sido trazida por povoadores mineiros que se instalaram nesse interior de São Paulo no final do século XIX e início do século XX. Então, basicamente, a festa se inicia no espaço rural e, em alguns casos, na medida em que os seus praticantes precisam se mudar para o espaço urbano, eles levam consigo as festividades, sendo elas readaptadas, né, às demandas desses seus realizadores. A literatura sobre o tema aponta nesse sentido que, ao passo em que a festa ela vai migrando, né, de região para região, cidade a cidade, enfim,
ela vai adquirindo peculiaridades, né, socioculturais e até nomenclaturas diferentes. No Nordeste, por exemplo, costuma-se reconhecê-la como reisados. Já na região Sudeste, no Oeste, no Centro-Oeste e no Sul, ela já fica mais conhecida como folia ou festas de reis. Mas apesar, né, das suas possíveis diferenças locais, regionais, que podem ser percebidas também pela própria quantidade de integrantes, né, de objetos, de personagens, ou mesmo pelas performances dos grupos, suas sonoridades, os ritmos, né, os estudiosos desse tema concordam que quando passam a explicá-la pelo seu significado, né, um significado que é sagrado para os foliões. E daí eu passo então a descrevê-la com base nessa consideração e particularmente a partir do que eu aprendi, né, sobre a celebração com os seus detentores. Desse modo, pode-se dizer que elas estão pautadas em uma narrativa chamada pelos devotos de declamado, saudação ao presépio, profecia, que conta especialmente o momento em que os magos, que depois foram popularmente santificados, recebem a revelação de que o Cristo estava por vir ao mundo. E nesse aspecto, eles saem de viagem ao seu encontro. Então, se você for analisar esse declamado, ele se baseia em livros bíblicos, como é o caso dos trechos do Evangelho de Mateus e Lucas, por exemplo, e dentro disso há que se considerar as reinvenções dessas narrativas que são perpetuadas pela oralidade, né? Bom, mas em resumo, os foliões encenam tal viagem e também o momento em que os magos encontram e saúdam Jesus. E é justamente essa ação que os destaca na narrativa como os primeiros homens a reconhecerem Jesus Cristo, condição esta que os santifica. Né? Então, quando você pergunta para um folião o que significa uma folia de reis, ele normalmente diz que significa tudo, né? Porque ela explica o início de tudo. Então, dada a importância dessa narrativa que garante a santidade dos santos reis, também conhecidos, identificados, né, como 3 reis magos, 3 reis santos, ou santos reis, pode-se dizer que uma folia de reis surge de um voto com os santos reis. Então, o festeiro que faz o voto, né, essa promessa aos santos, para pagá-la, ele cria, então, uma bandeira e se responsabiliza pela realização da festa. Para isso, o festeiro necessita do trabalho de um grupo de foliões que saem de viagem, tal como teria feito os reis magos, né, em direção a Jesus. Eles visitam casas, comércios, locais diversos, onde levam a sua bandeira, né, que é o principal elemento simbólico da festa, porque ela representa os próprios reis magos e o seu encontro com Jesus, anunciando então essa narrativa religiosa em forma de versos, né, de declamados e cantorias. Nesse caminho, essa viagem, né, que também é identificada como giro, jornada, eles recebem ofertas de outros devotos e, por fim, toda a arrecadação é convertida na prometida festa que encerra a celebração. Nessa festa, que é conhecida como festa de encerramento, ou festa de chegada da bandeira, festa de encontro de bandeiras, ou arremate, todos os seus participantes são convidados para comemorarem todas as promessas que são cumpridas, né? E as graças que são alcançadas. A devoção, então, ela ganha um sentido coletivo na festa, né? Todos passam a pertencer e tornam-se peças importantes para a sua realização e para o cumprimento do que eles costumam chamar de missão, né? Ao final da festa, eles costumam dizer que cumpriram a missão, né, de pagar a promessa. E dentro disso, é interessante retomarmos a explicação normalmente dada quando se pergunta o significado de uma folha de reis, porque a declaração de que a festa é tudo traduz também a importância do convívio social produzido a partir dela, né? Que produz memórias, histórias, sentidos de pertencimento, que despertam nos seus praticantes o interesse em preservá-la enquanto uma tradição cultural, né? E daí vem também o interesse de produção de documentos que contêm a sua história no local e, consequentemente, a própria história do local por uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva mais sensível
e mais atrelada à realidade dessas pessoas, né? Então, nesse aspecto, a própria comunidade foliã tem recebido muito bem trabalhos como o meu. O que eu sinto é que, e o que eles me reportam, é que pesquisas como a minha valorizam a festa e a própria história dos grupos, possibilitando reconhecimentos em outros espaços, por outros públicos, né? E a partir de novos suportes, como é o caso de uma publicação escrita, por exemplo. Né? E isso aumenta aquele compromisso nosso de cuidado e ética, né, com a pesquisa, porque ao trabalhar com uma folha de reis no tempo presente, você está lidando com histórias de vida. Então, o que eu poderia dizer, pela minha experiência, é que é extremamente importante nós nos colocarmos como ouvintes ativos dos detentores desses bens culturais, né, de modo com que a gente possa contribuir qualitativamente com a escrita da sua memória e história, respeitando o que os detentores do bem cultural têm a dizer e o que eles querem fazer com essa história, né? Bom, por fim, eu agradeço a sua atenção nesse vídeo, desejando que você continue a desbravar os materiais disponibilizados nessa página sobre folias de reis. Obrigada.